Evangelho segundo Marcos. Escrito para um povo militar, os romanos, aquilo que eu falei no outro vídeo. É apresentado um Jesus conquistador, poderoso, né, porque é um povo militar, e um Jesus servo, que era um povo que gostava de trabalho, de serviço, de ação, de atitude. Esse Marcos ele era filho de Maria, mas não era Maria, mãe de Deus. Essa Maria aqui era uma mulher de Jerusalém. Essa Maria aqui é a mesma que, assim, tem uma amizade desse Marcos com Pedro, né? Há indícios de que quando Pedro sai da prisão, em Atos, se eu não me engano, no capítulo de número 12, ele vai para a casa da mãe desse Marcos, é ali que ele fica. Quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, à espera da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, estudiosos creem que também foi na casa desse Marcos que o povo se reuniu e foi cheio do Espírito Santo, né? Isso são especulações, a gente não pode afirmar, né? Os eruditos estudiosos estudaram e alegam isso. Esse Marcos é um Marcos que era muito próximo de Pedro, prova que ele chama ele de filho, em 1 Pedro 5,13. Deixa eu ver se está marcado aqui ainda. Primeira epístola de Pedro. Aqui. Primeira epístola de Pedro 5,13. Ó. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda e meu filho Marcos. Ele chama ele de filho, né? A gente vai ver também aqui que Pedro, né, que Marcos era discípulo de Pedro e não de Cristo, né? Foi Pedro quem discipulou ele. Esse Marcos é aquele que esteve na viagem missionária de Paulo. A gente vai ver isso em Atos, depois vocês conferem a partir do capítulo 12. Ele acompanhou Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária, mas ele desistiu dessa viagem. Por quê? Alguns estudiosos acreditam que ele desistiu da viagem porque ia passar por lugares com perigos imensos, lugares que ele poderia ficar com muito medo. Segundo, que significa, não acredito muito nisso, mas que Marcos desistiu da viagem porque Paulo assumiu a liderança daquela viagem, quando na verdade o líder era Barnabé, e Barnabé é seu primo. Aonde está isso, Rose? Colossenses 4:10, está escrito isso. Cadê? Colossenses 4:10, aqui ó. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Ou seja, ele era o sobrinho de Barnabé. Barnabé era o líder. Quando Paulo assume essa liderança, diz que ele não quer mais. Não acredito muito nessa versão, não. A terceira é que Marcos, eu acredito mais nisso, era muito jovem, muito inexperiente, então ele sentiu-se inseguro para uma viagem que ele sabia que era cheia de surpresas. Se eu não me engano, acho que é nessa viagem que Paulo ele é apedrejado, então ele não sabia o que poderia acontecer com ele, né? E nós, não eu, né, que eu não sou mais jovem, não me considero mais jovem, mas o jovem em si, ele tem muito medo, né? E eu queria desde já aqui trabalhar isso com vocês, falar com vocês sobre o medo, né? A Bíblia diz que enquanto Pedro teve fé, ele andou sobre as águas, mas quando o medo bateu no coração dele, ele começou a afundar, né? Então eu quero ter essa conversa com vocês aqui hoje sobre isso, sobre o medo, né? Às vezes a gente, por não ter tanta experiência, eu tenho medo de fazer uma prova grande para virar, sei lá, um sargento da aeronáutica, para virar alguma coisa importante da marinha. Eu tenho muito medo de arriscar numa faculdade, de repente ao longo dos anos ver que eu não gostei dessa faculdade, não é o que eu quero. Aí eu tenho medo de engrenar de vez na obra de Deus, eu tenho medo da cobrança, do preço que eu vou pagar por fazer a obra de Deus. Não tenha medo, né? Tem um hino que eu gosto muito que diz assim: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém? Se lá para o deserto Jesus me quer levar. Enfim. Momento cantora. Enfim, esse hino
Fala muito sobre isso, não tenha medo. Se Cristo vai contigo, a gente vai. Onde ele for, ele garante a viagem. Paulo sofreu tudo o que sofreu na banda Subcantarás, mas Paulo só morreu no dia certo, no dia que era a hora dele morrer, certo? No outro vídeo a gente continua com mais algumas particularidades desse livro.